Eu posso fazer o que eu quiser? É uma pergunta que eu estou fazendo, que é o tema exatamente desse vídeo. Eu posso fazer o que eu quiser? Muitos de nós fazemos essa pergunta para nós. Agradeço a você que vai assistir ao vídeo. Se você gostar, deixe um like ou um dislike se você não gostar. Deixe comentários também a respeito daquilo que eu vou aqui analisar. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho. O vídeo completo, como sempre, ele vai ser postado, ou está postado, né? Como vocês podem ver aí, no YouTube. Então, eu posso fazer o que eu quiser? Bom, o livre-arbítrio, ou a liberdade para agir, são presentes divinos. Presentes que distinguem a humanidade do restante da criação. Nos círculos chamados inferiores da vida, a evolução ocorre de forma automática. Já no âmbito humano, os instintos gradualmente perdem a primazia na formulação dos destinos. Na medida em que se afasta dos círculos primitivos, o ser humano principia a fazer opções. Opções trazem responsabilidade, que se distinguem do instinto. Porque aquele que só tem instinto, como os nossos irmãozinhos, os animais, eles têm somente instinto. Então eles não têm opções. Então o predador, ele se alimenta matando um outro animal. É instintivo isso. Ele precisa manter-se alimentado. E instintivamente ele sabe que aquela é a maneira. Mas ele não vai escolher. Ele não vai fazer opção. Apesar de que o instinto lhe diz que mais interessante é ele abater um animal menor do que um maior. Mas quando ele não tem essa opção, vamos dizer assim, ele avança em qualquer animal, de acordo com a fome dele. Mas ele não pensa, não, aquele é mais prático. Não, é tudo instintivo. Já nós, os seres humanos, quando eu digo nós, os seres humanos, eu estou querendo dizer o seguinte, que eu sou um espírito, você é um espírito, que está usando um corpo físico. Nosso corpo físico é um corpo físico humano, de um ser humano. Então, nós temos opções. Então, os equívocos são bastante comuns nessa fase, pois apenas aqueles espíritos que já alcançaram a perfeição possível aos espíritos é que não cometem erros. Por isso que ao nos dar a liberdade de ação, nos dar o livre-arbítrio, Deus automaticamente nos deu também algo que nem sempre a gente se lembra, que é a responsabilidade. Quanto mais eu sei, mais responsabilidade eu terei. Então, cometemos muitos equívocos, porque nós temos a inteligência, temos ainda instintos, vamos nos afastando cada vez mais dos instintos, mas somos criaturas inteligentes, temos opções de fazer ou não fazer essa ou aquela coisa. Ocorre que toda violação da lei divina, ela traz consequências. Isso também e está também de acordo com a responsabilidade daquele que tem conhecimento e mesmo tendo conhecimento comete erros. Então é claro que eu estou violando a lei divina e isso vai me trazer consequências. Por quê? Porque toda ação ela gera consequências. Todo erro deve e precisa ser reparado. A reparação muitas vezes é muito penosa. E, aliás, ela é mais penosa ainda quanto mais consciente é aquele que o fez. Daí o repetirmos. Quanto mais conhecimento, mais responsável eu tenho que ser. Por isso que Deus, de forma extremamente inteligente, nos deu liberdade de ação, nos deu o livre-arbítrio, dizendo, não usando esses termos, claro, né?
mas nos dizendo assim: você pode fazer o que você quiser. A gente rapidamente saiu, quando ouviu isso, para fazer aquilo que a gente quisesse. Mas a gente se esqueceu de que Deus ainda estava, simbolicamente falando, com a mão levantada dizendo assim: olha, mas a gente não ouviu esse mas, a gente foi embora. Ele queria dizer o seguinte: olha, você tem liberdade de ação para fazer o que você quiser, mas lembre-se, toda ação que você praticar tem que estar de acordo com as leis, porque toda vez que você foge da lei, você será punido. E essa punição não serei eu, o Criador, que lhe darei. Serão as suas próprias ações que você fará usando a sua liberdade. Portanto, dar-nos liberdade, ao nos dar liberdade, Deus nos deu responsabilidade, muita responsabilidade. Os erros do ignorante, eles são mais esperados, porque eles não têm ainda o conhecimento, mas também precisa de reparação. Mas aquele que tem conhecimento, ele precisa de reparação, e ela pode ser muitas vezes dolorosa. Porque quem já possui vasta experiência tem ou teria que ter o dever de comportar-se melhor. Por isso que ao chegar na idade adulta, ou chegar na idade que eu estou, ou seja, na velhice, né? Eu sou uma pessoa idosa, eu teria que naturalmente ter muita responsabilidade, ser muito equilibrado, ser muito melhor do que sou. Mas ainda não conquistei isso, estou tentando ser melhor, estou tentando respeitar as leis, mas vez ou outra você acaba cometendo um erro, porque ainda eu sou um espírito imperfeito, a caminho da perfeição. Mas esse a caminho vai demorar muito ainda. Mas eu já sei muito bem o que eu devo e o que eu não devo fazer. Mas nem sempre eu consigo fazer somente aquilo que seja correto. Principalmente na convivência com as pessoas, no trânsito. Nem sempre você deixa de emitir um pensamento desagradável para uma pessoa que fez uma coisa errada na sua frente. A gente até tenta, mas nem sempre a gente consegue. Mas a insistência no mal, quando já se tem condições de viver no bem, ela costuma gerar dolorosos processos expiatórios. As sucessivas encarnações fornecem vastas oportunidades de aprendizado e refazimento perante as leis divinas. Salvo o caso das almas missionárias, plenas de sabedoria plenas de amor e sabedoria, a vivência de dores costuma indicar reparação de males do passado, ou da presente reencarnação mesmo. Mas os males, as doenças, elas surgem em virtude de algo que eu tenha feito. Não é Deus quem me está castigando. Entretanto, muitos espíritos, quando se veem fortemente complicados perante as leis divinas, assumem o papel de vítimas. Esquecem que seus atos de vontade é que atraíram a dor para as suas vidas, porque eles tinham liberdade de fazer ou não fazer, e resolveram fazer. Então lançam-se em infindáveis reclamações, adotam um comportamento passivo. Na realidade, deveriam educar a vontade, desvirtuada no passado, e assumir a responsabilidade pelas próprias vidas. Quem costuma se achar vítima e gosta de reclamar, demonstra certas enfermidades psíquicas. Tais enfermidades viciam a vontade e retardam a libertação. Dentre esses fatores, pode-se citar o abandono do esforço próprio. Deus não gosta de mim mesmo. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem isso, ou nós mesmos já dissemos isso. Porque confrontado com a existência de vícios que lhe infelicitam a vida, a criatura afirma: eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou viver assim. Não, de modo nenhum. Você não está aqui para sofrer, você está aqui para ser feliz, vivenciar a alegria, a paz, mas você precisa conquistar isso. Então, quem diz, sou assim mesmo,
permite que tristes hábitos que ele mesmo criou no exercício do seu livre-arbítrio, da liberdade, continuem, então, a dominá-los. Ele é dominado pelos vícios, pelos hábitos ruins. A indiferença perante a vida também é um sintoma de desequilíbrio espiritual, porque para não sofrer com a realidade de um mundo que auxiliou a construir, ou seja, o seu mundo, no passado, evita até pensar no que ele ocorre. Questões sociais, políticas e ecológicas são afastadas da mente. Igualmente, é um sinal de psiquismo doentio o hábito de queixar-se de forças exteriores. As dificuldades vivenciadas são culpas do patrão, quase sempre a gente diz, da família, da conjuntura econômica ou do governo. Sempre há um terceiro para assumir o papel de culpado, enquanto a criatura posa de vítima indefesa. Eu sou um coitado. Entretanto, urge reconhecer que a vida é feita de lutas, muitas lutas e muitos desafios também. As experiências que sucedem na medida da necessidade de aprendizado e resgate do espírito. Não há equívocos nas leis divinas. Em última análise, ninguém é culpado pelo que o outro vive. O outro vive aquilo que ele está construindo para ele. Assim, cada um de nós construiu a sua vida, tal qual ela é hoje, mediante inúmeros atos da mais livre vontade. Por isso que convém agora assumir a responsabilidade por ela e lutar corajosamente para solucionar seus problemas. Então, repetimos o título desse vídeo. Eu posso fazer o que eu quiser? Posso, desde que esteja dentro da lei de Deus. Senão, eu não devo fazer. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Se você gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe o vídeo, se inscreva em meu canal no YouTube também, ficarei muito grato por isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, desejo que você fique bem, que você fique em paz.